Gente, sejam todos bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, nesta quarta-feira, 12 de novembro do ano de 2025. Estamos chegando para as apresentações de arquivo missionário do meu, do seu, do nosso. Comunicações da Palavra. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Estamos ajustando. Deixa eu colocar algo aqui que escapou e eu tenho que prender para que tenhamos então a condição do som normal nessa noite. Vamos chegando a 20 horas em cheio, 20 horas nesse momento. O nosso arquivo missionário oculto. Quem será o nosso missionário das frases missionárias? Tem 1, 2, 3, 4, acho que são 6 frases missionárias que eu vou apresentar para você do nosso missionário oculto. Quem será que é o nosso missionário? 20 horas em cheio. Estou retornando às apresentações de comunicações da palavra por motivo de questão relacionada à saúde. Não tivemos o programa nem segunda e muito menos ontem. Estamos retornando. Para mim e para você, vamos lá então, é um dia festivo hoje, que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar, cantemos pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis, é o hino do cantor cristão, número 411. Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo nesta noite, que tenhamos uma noite, um momento das apresentações de comunicações da palavra, trazendo para nós aquele peso, aquela importância, aquele significado que deve acontecer da palavra de Deus, da obra do Santo Espírito, daquilo que Deus tem no seu propósito, no seu intento, trabalhar tanto na minha quanto na sua vida. 20 horas e 2 minutos, vamos então para o texto em destaque do nosso arquivo missionário, o texto de Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 17. Lembrando você que logo em breve nós vamos ter as músicas, 2 delas que serão músicas temáticas para o nosso arquivo missionário. O homem que Deus usa, procedendo à introdução do arquivo missionário. E para o desfecho, anseio de ser. Ambas, essas 2 músicas, interpretadas pelo cantor Carlos Augusto. Ok? Mas logo em breve estaremos trazendo para as apresentações do arquivo missionário essas 2 músicas. Romanos capítulo 10, dos versículos 9 ao verso 17. Então leio assim na palavra do Senhor Deus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse é o nosso texto do marco referencial bíblico para o arquivo missionário. E eu inicio no arquivo missionário com as frases desse missionário. Quem será o nosso missionário para essa noite? Vou começar a despertar a sua curiosidade com a primeira frase dele: armazenar tesouros no céu atrairá o coração ao céu. Armazenar tesouros no céu atrairá o coração ao céu. Temos algumas pessoas que eu indiquei para colocar as frases para mim. Quem vai colocar? Tem pessoa com essa missão. Vai jogar as frases para você nos comentários. Espero que tal tarefa seja executada. Armazenar tesouros no céu atrairá o coração ao céu. Uma outra frase dele: o vigor de nossa vida espiritual será na proporção exata. Veja bem, o vigor de nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamentos. Vai ter ali o vigor da vida espiritual, que vai ser na mesma proporção em que o lugar da Bíblia ocupa em nossas vidas e pensamentos. Você vê bem, não é apenas ler a Bíblia, mas também que a palavra ocupe os seus pensamentos. Segunda frase do nosso missionário. Quem será esse missionário, hein? Mas tem uma frase dele aqui, essa aqui é de um valor incalculável, essa outra frase aqui, ó. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Interessante. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Interessante também. Quem será esse missionário? Você já sabe quem é esse missionário? Talvez não, né? Vamos mais uma frase dele, a de número 4. Alguém vai colocar para você? Ninguém colocou até agora, mas se ninguém colocar, depois eu mencionarei todas essas frases nos comentários para você poder então copiar. Essa aqui também é importante, que envolve a palavra fé. Aliás, fé marcou muito a vida desse missionário que eu vou estar contando resumidamente hoje à noite a sua biografia. Veja bem, essa quarta frase aqui, ó. A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. A penúltima frase. A alegria de uma oração respondida não deveria ser descrita. A alegria de uma oração respondida não pode ser descrita
e o impulso que a vida espiritual lhe dá é extremamente grande. Ou seja, é indescritível a alegria de uma oração respondida. Esse missionário teve diversas, talvez centenas de orações respondidas. A alegria de uma oração respondida não pode ser descrita. E o impulso que a vida espiritual lhe dá é extremamente grande. E a última frase desse nosso missionário: quanto maior a prova, mais doce a vitória. Quanto maior a prova, mais doce a vitória. Vamos então despertar ainda mais a sua curiosidade com esse nosso missionário oculto. O arquivo missionário apresenta um missionário oculto. Conheça a vida de um doador. Conheça a vida de um doador. Tem um livro, Experiências Profundas, que traz o legado de grandes heróis da fé. E esse livro de Experiências Profundas conta a história do nosso missionário. Um notável exemplo de fé e de confiança em Deus, que é lembrado pelos grandiosos orfanatos que estabeleceu em Ashley Downs, Bristol, na Inglaterra. Está sentindo que você conhece, já viu, já leu, já ouviu sobre esse nosso missionário? Quando Deus colocou em seu coração a construção desses orfanatos, nosso missionário tinha apenas centavos no bolso, sem revelar sua necessidade a ninguém, além do Senhor, além de Deus. Ele recebeu, por meio da fé, veja bem, cerca de $150 mil em valores atuais, para construir e manter esses orfanatos. Ao longo dos anos, esses orfanatos abrigaram até 2.000 órfãos, nunca ficando sem recursos para fornecer refeições. Esse nosso missionário nasceu numa localidade que depois veio a Alemanha assumir essa localidade, Prússia. Ele nasceu em 1805. Nosso missionário não era inicialmente um homem piedoso. Antes de sua conversão a Cristo, viveu uma vida de pecado, envolvendo-se em mentiras, roubos e diversas práticas imorais. Sua transformação ocorreu aos 16 anos, quando teve um encontro com a fé cristã em uma reunião de oração. A partir desse momento, sua vida começou a mudar, embora ainda enfrentasse desafios e tentações. Após passar por uma educação formal e universitária, nosso missionário sentiu chamado para o ministério missionário. Suas experiências espirituais intensificaram-se, culminando em uma entrega total a Deus em 1829. Ele enfrentou dificuldades de saúde, mas essa adversidade, este contratempo, fortaleceu a sua fé e determinação. Em Londres, veja bem, Londres, Inglaterra, ele desafiou as práticas convencionais ao abandonar salários regulares e a venda de assentos na igreja.
confiando inteiramente na providência divina. Algo que muito bem destacou esse nosso missionário. Ele realmente experimentou, praticou, desenvolveu na prática o que é viver pela fé. Em 1832, nosso missionário começou seu trabalho pastoral em Bristol, onde sua abordagem não convencional resultou em um rápido crescimento da igreja ou das igrejas. Ele também estabeleceu o Instituto de Conhecimento Bíblico para a pátria e países estrangeiros. Seria, na verdade, o Instituto de Conhecimentos Bíblicos da Palavra de Deus. Isso em 1834, demonstrando novamente sua confiança na provisão divina sem buscar apoio externo. Posteriormente, nosso missionário mudou e, aliás, ele teve a intenção de fundar outros orfanatos, famosos orfanatos, onde demonstrou sua fé extraordinária. E essas instituições, construídas e mantidas somente pela fé e oração. Esses orfanatos abrigaram milhares de crianças ao longo dos anos, nunca sofrendo carência de recursos básicos. Nosso missionário desenvolveu em todo o tempo a sua dependência nos recursos e na condição fornecida por Deus para cada passo, cada investimento, cada atitude. Nosso missionário deixou um legado impressionante de confiança inabalável em Deus, exemplificado por sua obra missionária, instituições de caridade e seu compromisso inabalável com a fé cristã. Sua vida continua a inspirar pessoas ao redor do mundo a confiar em Deus em todas as circunstâncias. O nosso missionário do arquivo missionário dessa noite. Quem é ele? Quem é ele? O nosso missionário oculto. Exatamente quem você está pensando, se você tem lido sobre ele e já deparou com alguém mencionando, relatando, falando da sua vida. O nosso missionário do arquivo missionário é George Miller, o homem dos orfanatos de Bristol. Que todos possam encontrar inspiração na história de George Miller e encontrar em Cristo a força para fazer o que é correto, independentemente das adversidades que possam enfrentar. Vamos chegando a 20 horas e 18 minutos e você então conheceu resumidamente a biografia do nosso missionário oculto, George Miller. George Miller, nosso missionário dessa quarta-feira do Arquivo Missionário. E vamos novamente às frases. Será que alguém colocou as frases aí? Eu espero que a quem essa missão foi dada recebeu a missão em tempo de executá-la. Vamos lá então, as frases então de George Miller. Armazenar tesouros no céu atrairá o coração ao céu. Segunda frase dele. O vigor de nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamentos. Na proporção em que a Bíblia ocupa a sua vida e os seus pensamentos, na mesma proporção, o vigor da sua vida espiritual irá acontecer.
O início da ansiedade é o fim da fé e o início da fé é o fim da ansiedade. A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Penúltima frase. A alegria de uma oração respondida não pode ser descrita. O impulso que a vida espiritual lhe dá é extremamente grande. E última frase: quanto maior a prova, mais doce a vitória. E fica a lição da nossa dependência, do exercício da nossa fé, olhando para os acontecimentos dentro do plano, da vontade e do intento de Deus. Deixa eu ver se eu consigo pegar para você aqui. Esse é um dos livros desse nosso missionário desta noite, o missionário oculto. É o livro de George Miller, o Guardião dos Órfãos de Bristol. E há um versículo que eu li certa vez: Deus é o pai dos órfãos. E o George Miller, tantas vezes, em cada circunstância onde ele esperava chegar à provisão para suprir as necessidades de milhares de crianças, ele buscava exatamente no momento mais secreto da vida dele, o momento da oração. Que tenhamos sobre nós o desafio, o estímulo, o impulso da vida desse homem de Deus do passado, George Miller, que fica para nós o legado, o compromisso que ele tivera e torne-se para nós uma realidade, algo que vai marcar no presente as nossas vidas. Vamos chegando a quanto? 2020 quanto? 2021. Tempo de oração nesse momento. Vou orar por alguns nomes que eu tenho orado. Já pela manhã hoje orei e volto a orar agora então no arquivo missionário, no encerramento do arquivo missionário. Quantas pessoas alcançadas para Cristo, cada salvo é alguém indo com a missão de levar uma mensagem, aliás, a mesma mensagem que alcançou você, a mesma que você vai, por ela, alcançar outros, ou através dela, alcançar outros. Obrigado por você que orou por mim, tá? Na segunda-feira eu tive um procedimento odontológico, segunda e terça, então eu fiquei de repouso e hoje estou de retorno, de regresso. Tá ok? Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, toda glória e honra pertencem ao Senhor. Nessa noite, damos graças pela manifestação da misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Tivemos problema com o sinal, mas ele se firmou. Tivemos a oportunidade de apresentar o arquivo missionário. Deus eterno e bendito, a missionária Angélica, que está no Brasil para tratamento, ó Deus, ela já passou por procedimentos e estamos orando em favor de todo aspecto desse procedimento, colocando-a no altar, no trono da graça do Senhor nessa noite. Também Deus, a irmã Inês. Estamos aguardando o desfecho que ela tanto espera e com paciência no Senhor ela deve aguardar. E nós oramos crendo no agir do Senhor. Também a Dona Maria Cordeiro, Deus, dá-lhe aquela operação na vida dela. Eu quero visitá-la, oro por providência do Senhor nesse sentido. O Luiz Antônio, Deus, estou sem informações recentes dele, mas creio que ele ainda se encontra hospitalizado.
Só não sei se está no quarto ou na UTI. Dá-me a graça, Senhor, de colher novas informações para que possamos apresentá-lo da maneira como deve ser apresentado perante o trono da graça do Senhor. Também oro nessa noite, ó Deus, pela irmã Cláudia, que faz hemodiálise devido a diabetes, teve complicações com o seu rim e de tempos em tempo também tem complicações com a pressão arterial. Oramos por cada dia da vida dela, pela graça do Senhor, seguindo adiante. Coloque a tua mão poderosa sobre ela. Deus, clamamos por ela nesse momento. Ó Deus, também oramos por todo o período ainda que teremos as apresentações amanhã e sexta, para que tenhamos a direção e obra do Senhor sobre nós em cada momento das apresentações de comunicações da palavra. Por tudo dou graças e oro com gratidão, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sendo com todos vós. Amém. Amanhã nós teremos no destaque evangelístico algo ainda no texto de Lucas 23, eu quero falar da diáspora, a dispersão que ocorreu com os judeus ao ponto de, como nação, deixarem de existir, desde aquele fatídico anos 70, daí por diante, até chegar o ano 1948, maio de 1948. Então vamos entender essa diáspora, essa dispersão que ocorreu com o povo judeu dentro do plano e intento de Deus. Ainda em Lucas 23, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E queremos alcançar pessoas para Jesus. Amanhã, destaque evangelístico, tá? E na sexta-feira teremos a nossa maratona, concurso, Academia Bíblica, tá? O concurso. Tenham todos uma ótima noite. Durmam na providência, no refrigério, no amparo do Deus Altíssimo. Amém.